Neste momento, vamos realizar o estudo do livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, psicografado por Alda Maria. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Fazendo assim, você recebe todos os novos programas inscritos no canal do YouTube. Obrigado. Capítulo 25. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os seus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem as suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então veja que os escribas, que na verdade são os doutores da lei, e os fariseus, que eram os detentores da autoridade religiosa da época, eles questionaram Jesus: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, não lavam mãos no momento das refeições? E Jesus disse: por que vós outros viola também o mandamento de Deus e seguir a vossa tradição? O mandamento de Deus significa que eles mantinham o ensinamento religioso apenas como uma forma de justificar as atuações e atividades. Mas, na verdade, eles estavam longe de praticar o verdadeiro ensinamento de Jesus daquela época, ensinado por Moisés. O homem atrelado aos valores materiais vive uma realidade que criou para si mesmo e que alimenta com seus objetivos e, principalmente, com seus interesses, dando cunho de verdade às convenções e manifestações do mundo em razão de seus sentimentos egoístas e vaidosos. Veja que o homem criou para si uma série de interesses e segue religiosamente, quer dizer, segue fidedignamente os seus objetivos. E, na verdade, diz ser religioso ou espiritualista apenas como fachada, porque, embora tendo como respaldo uma determinada religião, seguindo o ensinamento de Jesus, aparentemente, nos seus conceitos, mas não coloca em prática no momento necessário. Por quê? Porque coloca em primeiro plano o interesse material, dos proveitos a respeito dos seus interesses e objetivos. Por isso que diz aqui, não é? O homem atrelado aos valores materiais vive uma realidade que criou para si mesmo. Não tenha dúvida, muitos dos nossos governantes dizem seguir uma determinada religião, alguns são até dirigentes de entidades religiosas, mas, no entanto, atuam à revelia do ensinamento do Senhor Jesus. Manifestam apenas atividades do seu interesse em detrimento das questões voltadas ao povo. No que diz respeito à sua ligação com Deus, cria formas de proceder que venham atender ao exclusivismo dos seus ideais, relacionando-se com a divindade por meio de práticas
exteriores, de forma a não comprometer a natureza da ligação que mantém com o mundo que o cerca. Veja que o nosso orientador, espírito benfeitor Bezerra de Menezes, diz: no que diz respeito à sua ligação com Deus, cria formas de proceder que venham atender ao exclusivismo dos seus ideais. Nós temos na nossa comunidade muitos governantes eleitos pelo povo que dizem ser religiosos, seguindo até como dirigente de determinadas entidades religiosas. Mas longe de praticar o verdadeiro ensinamento de Jesus, aceleram em seus interesses algumas medidas exclusivamente dos seus interesses, em detrimento dos benefícios desejáveis para os povos. Isso acontece muito, como no caso do Brasil, as questões observadas ultimamente no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Veja que os principais elementos do governo foram acionados pelo Ministério Público porque estavam atuando mais em causa própria, em detrimento de prejuízos enormes para a comunidade onde eram empossados como governantes. Então veja que uma grande parcela desses governantes foi empossada pelo voto e apoiado por entidades religiosas de onde eles tinham uma base muito grande, porque eram dirigentes dessas entidades religiosas. Mas, no entanto, diz aqui, relacionando com a divindade por meio de práticas exteriores, de forma a não comprometer a natureza da ligação que mantém com o mundo que o cerca. Veja que todas as esquinas nós temos uma determinada igreja, uma casa de oração, centros espíritas, de diversas categorias, bem como entidades religiosas das mais variadas correntes. Mas, no entanto, o povo não consegue apresentar melhoras significativas. Veja que tem comunidades no Brasil onde facções conseguem controlar plenamente os interesses do povo em prejuízo gritante para o progresso. E também que, embora nessas comunidades tenham inúmeras igrejas, entidades religiosas das mais variadas correntes, ainda assim os hábitos, os procedimentos, as atitudes dessas pessoas não condizem com o ensinamento que recebem. Portanto, parece-nos que as circunstâncias difíceis das nossas sociedades vão permanecer bom tempo ainda para apresentar a verdadeira melhoria que se espera de todos. Mas como as leis divinas se encontram impressas em sua consciência, o indivíduo aprisionado aos desejos que só a matéria pode atender procura neutralizar os mandamentos que deveriam reger seu processo de crescimento espiritual. Então veja que, conforme o ensinamento do Senhor Jesus, o mandamento de Deus está escrito na consciência. Deus está na consciência de cada um, no interior de cada um, e revela uma determinada autoridade, fazendo com que a pessoa, no fim, em última circunstância, se arrependa de seus procedimentos
e tente restaurar a ordem e a harmonia em sua vida, mas como as leis divinas se encontram impressas em sua consciência, o indivíduo aprisionado aos desejos que só a matéria pode atender, procura neutralizar os mandamentos que deveriam reger seu processo de crescimento espiritual. Portanto, considerando que o Brasil é a pátria do Evangelho, não é? E também que em cada esquina nós encontramos uma igreja, uma casa de Deus, é inconcebível a atuação das pessoas na nossa sociedade, que aparentemente não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus. Muitos são egoístas, são pessoas que não se preocupam com o próximo. Haja vista nesse período de carnaval que estamos vivendo, embora as atividades festivas sejam proibidas pelo governo, ainda assim encontramos muitas situações de aglomerações, de pessoas reunidas, não usando máscaras, nem o isolamento recomendado. São pessoas que atentam contra o pedido das autoridades. A maior parte comparecem a determinadas igrejas, mas, no entanto, não praticam os ensinamentos. Por que será que isso acontece? Porque, na verdade, um mau hábito arraigado na alma pode levar gerações para ser erradicado. Não é? Um determinado mal que uma pessoa fizer pode levar 4, 5 gerações para ser purificado. O ser humano, ele não consegue modificar a sua conduta que estiver gravado no profundo da alma. Embora, como diz aqui, as leis divinas se encontram impressas na consciência das pessoas. Então, esse pessoal, ele não rege o mandamento de crescimento espiritual. O crescimento espiritual se dá com reconhecimento de si mesmo em sua natureza divina, de filho de Deus, criado por Deus à imagem e semelhança do Criador. Portanto, destinado a se tornar a cada dia uma pessoa perfeita, de acordo com seu aprimoramento espiritual. Mas, no entanto, como rejeita todos os procedimentos ensinados pelo Senhor Jesus, não há como Deus interferir no livre-arbítrio de cada pessoa, porque Deus permite que cada pessoa haja de acordo com a sua liberdade, mas, no entanto, tenha que se responsabilizar por todos os desenganos, equívocos que eventualmente estiver passando ou realizando na vida. São os sectários que mergulham em debates infundados, são aqueles outros que, por meio de discursos bem elaborados, hipnotizam mentes que idealizam facilidades na aquisição de paz e de tranquilidade interior. Então, veja que é importante que o ser humano volte a sua mente mais para Deus. O povo se encontra exageradamente distanciado de Deus. E todos os chamamentos feitos pelas várias correntes religiosas parece que não surtem efeito na vida dessas pessoas. Não nos cabe ficar fazendo julgamentos, mas sim enfatizar a intensa necessidade de voltar o nosso interesse, nosso pensamento para Deus. Trabalhar para o despertar espiritual para as coisas de Deus, para que a nossa vida prossiga de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus. Veja que o ensinamento do Evangelho diz:
Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas, na verdade, o reino de Deus e sua justiça representam uma única coisa juntos. Ele não diz que buscando o reino de Deus se consiga todas as coisas de graça. É preciso fazer esforço, é preciso disciplina, é preciso seguir o ensinamento de Jesus e trabalhar, estudar, dedicar-se à prática do bem e da bondade ao próximo, para que se consiga esse fato denominado todas as coisas. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, significa uma coisa só. Portanto, se não estiver na pauta o trabalho, a dedicação, o estudo, o esforço, é evidente que não vai haver essa colheita de todas as coisas conforme se espera. Então veja que o nosso procedimento na vida atual é voltarmos primeiro para Deus, começando com as orações e preces, ligando-nos com Deus, trabalhando e voltando a nossa mente também para o bem e felicidade de todas as pessoas, no trabalho de caridade e amor ao próximo, realizar o bem para si mesmo com todos esses afazeres, porque não sendo assim, nós vamos honrar a Deus com os lábios e com as palavras, enquanto o coração vai estar bem distante de Deus. Agradeço a sua atenção e neste momento vamos passar para as orações. Neste momento vamos passar para as orações. Peço a você que se acalme, eleve seu pensamento ao Jesus, concentre-se e acompanhe a oração. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento a Jesus e rogamos a Deus que nos conceda a oportunidade de estarmos sempre voltando para as questões espirituais, para que possamos aperfeiçoar as qualidades de Deus em nossas almas. Rogamos ainda que nos conceda a infinita sabedoria e amor nas nossas decisões, para que possamos trabalhar intensivamente ao bem e proveito de todos. Que nossos trabalhos sejam úteis e proveitosos, desenhando sempre a imagem do progresso e prosperidade para a felicidade do maior número de pessoas. Estamos notadamente reunidos em nome do Senhor Jesus para manifestarmos cada dia mais, de forma intensiva, os preceitos divinos do Evangelho, de maneira que estejamos sempre de acordo com a vontade de Deus nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e palavras, fazendo com que o reino de Deus se implante em todas as localidades, fazendo com que a harmonia e paz se implante no coração de todas as pessoas. Agradecemos ao Senhor Jesus, aos benfeitores espirituais que nos orientam e a Deus pela vida que estamos vivendo. Graças a Deus, assim seja. Muito obrigado. O livro que estudamos, Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, os pedidos de orações que você pode fazer para a resolução de muitos dos seus problemas, bem como o agendamento das consultas espirituais online, você pode fazer através deste site. Obrigado pela sua atenção, Deus abençoe sempre.